Bem, pessoal, a gente vai iniciar aqui a nossa aula de inglês desse terceiro dia. E hoje, o tema da nossa aula, The Cycle of Poverty, que no caso em português significa o ciclo da pobreza. Então, a gente vai dar uma olhada aqui na primeira parte do material, ó. Já percebam que aqui já vem diário de bordo, o ícone. Então, esse primeiro questionamento, essa primeira parte aqui, já é a primeira questão que você vai analisar e responder. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nessa gravura, por isso que tem aqui a pergunta, what do you see? O que você vê? Então, no caso aqui, o que você vai fazer? Write down 3 words that represent the cartoon. Então, aqui, ó, tem a tradução dessa parte que está aqui em inglês, para não dar nenhuma dúvida aí na cabecinha de vocês. Então, anote em seu diário de bordo 3 palavras que possam representar o que está acontecendo nessa gravura. Você vai olhar os elementos e pense aí em 3 palavrinhas. Você pode até mesmo relacionar essas palavras ao tema que está sendo estudado aí nessa nossa aula de hoje, para que você possa representar 3 palavras que representem o que essa gravura está trazendo aí para a gente, ok? Terminada essa parte, nós vamos aqui para o match, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai relacionar. Nós temos aqui essas 5 palavrinhas, tá? No caso, poverty, wealth, cycle of poverty, social inequality e unemployment. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem 5 conceitos e nós temos aqui, ó, a definição desses conceitos. Para ajudar vocês, para não haver nenhuma dúvida, a gente tem aqui, ó, a definição em inglês e logo abaixo, em amarelo, está a definição em português, tá? Então, todas estão devidamente traduzidas. Só que elas estão, é claro, fora de ordem. E é justamente isso que você vai fazer aqui, gente, na próxima página, agora que deu match. O que você vai fazer? Você vai traduzir, você vai pesquisar e traduzir o significado dessas 5 palavras e você vai anotar na frente, ó, no seu diário de bordo, qual é a definição de cada um desses termos. Como é que você vai fazer essa definição? Você vai justamente utilizar essas definições que estão sendo dadas na página anterior, ok? Então, você vai fazer a palavra, por exemplo, poverty. Na frente, você vai colocar a definição dessa palavra, ou em português ou em inglês, Você pode estar escolhendo aí. Wealth, da mesma forma, ok? Então, cada palavra você procura e escreve a tradução do termo aí na frente, que seria, no caso aí, a segunda parte para você fazer no seu diário de bordo. Aqui a gente tem um vocabulário, um glossário que vai te ajudar com algumas palavrinhas aqui, o significado delas em português, caso você necessite aí ao longo da sua atividade, certo? Terminou. Nós vamos aqui agora fazer, pessoal, uma análise. Nós temos aqui essa expressão, que no caso ela vem em forma de pergunta. Unbreakable Poverty Cycle. Então, será que nós estamos vivenciando um ciclo inquebrável de pobreza? O que você vai fazer? Você vai analisar essa imagem ao lado. E você está vendo que aqui justamente está formando um círculo. Nós temos algumas situações, e essas situações, ó, estão sendo descritas aqui do lado. Então, o que nós temos aqui nessa imagem? Poor child, criança pobre. Poor education, educação de má qualidade. Poor or no jobs, uma pessoa pobre ou sem emprego. Poor income, renda baixa. Poor families, famílias pobres. Então, todas essas situações, as crianças pobres, as famílias desempregadas, as pessoas, num estágio de pobreza, todas elas somam uma equação, gente. É como se tudo isso aqui fosse igual a um ciclo inquebrável de pobreza, tá? Então, aqui é só uma situação para você estar analisando, se questionando, refletindo em relação à situação que a gente vivencia no nosso mundo. Vamos aqui, continuando o material. Olha aqui, já apareceu de novo, o nosso diário de bordo, certo?
Então, a gente tem aqui uma parte que se chama conectando os pontos. Aqui, pessoal, são 2 questionamentos, esses 2 pontinhos aqui, trazem 2 questionamentos que vocês vão responder aí, copiar e responder, claro, né? No diário de bordo de vocês. Aqui nós temos 2 perguntas no primeiro ponto. Is the cycle of poverty unbreakable? What can we do to break it? Ou seja, o ciclo da pobreza é inquebrável? É algo que não dá para a gente resolver? É algo realmente que não tem solução? E ele faz um outro questionamento na mesma pergunta. O que podemos fazer para quebrá-lo? Quais são as ações que podem ser feitas para que a gente ajude a quebrar esse ciclo da pobreza ou que ele diminua dentro da nossa sociedade? E a gente tem aqui uma pergunta, pessoal, que é bem pessoal mesmo. É algo aí da vivência de vocês, tá? Have you helped anyone in need during this quarantine? Who did you help them? Why did you offer to help? Ou seja, no caso aqui, pessoal, ele está te perguntando se você ajudou alguém nesta quarentena. Não é obrigado que seja uma ajuda financeira, né? Porque nem todo mundo tem a condição de dar uma ajuda financeira. Você ajudou assim com alguma palavra de conforto ou ajudou com alimentos? Ou seja, você deu algum tipo de ajuda a alguém que estivesse precisando de ajuda durante esse momento da quarentena? E no caso, como você ajudou? Por que você ofereceu ajuda, né? Então, aqui no caso, são questionamentos pessoais que você vai, né, responder de acordo com o que você fez ou não, né, nesse período de quarentena, ok? E a gente vai aqui, tá? Para essa parte, ó, novamente uma parte aqui para você fazer no seu diário de bordo, ok? O que você vai fazer aqui então? Essa é uma outra parte da atividade. Já que a gente está falando sobre o ciclo de pobreza, sobre as desigualdades sociais, sobre esse problema, né, que é tão sério dentro da nossa sociedade, vamos pensar então aqui numa solução, né, que seria, no caso, a sua solução. Então, a gente tem aqui esse primeiro pontinho, tá? Você vai estar respondendo aqui essa pergunta, copie a pergunta, né, e responda também aí em inglês no seu diário de bordo. Write 3 ways to help someone who lives close to you and needs help. Ou seja, o que você vai fazer? Escreva 3 maneiras de ajudar alguém que mora perto de você e precisa de ajuda. Pense aí em alguém, né? Alguém que você conhece, que faz parte do seu ciclo social, do seu ciclo de amizades, uma pessoa que precisa de ajuda, né? Escreva 3 formas de ajudar essas pessoas, ok? Terminou essa parte, a gente vai aqui para o nosso último momento aqui, tá? Nossa última parte aqui, onde você vai fazer no seu diário de bordo também, tá? Aqui o ícone. Então, ele te faz uma pergunta aqui, né? Será que todo mundo enfrenta desigualdades da mesma maneira? Então, você vai se perguntar aí em relação a esse questionamento. Então, no seu diário de bordo, faça uma colagem sobre como as pessoas abaixo vivenciam a desigualdade social. Então, eu vou aqui explicar para vocês, né? Você tem 2 crianças, tá? A gente tem aqui, ó, a imagem dessas 2 crianças. A Maria Luísa, né? Então, a Maria Luísa, qual é a situação aqui dela? Maria Luísa tem 11 anos, mora em Rio das Ostras, no Brasil, que tem uma população de 150 mil pessoas. Com relação à situação de educação, gente, da Maria Luísa, ela não vai à escola. Gênero feminino e a etnia da Maria é negra, certo? E nós temos aqui essa outra criança, Giuseppe Verdi. Então, você tem aqui uma criança de 11 anos, que mora em Roma, na Itália, que tem uma população de mais de 4 milhões de pessoas. A situação de educação de Giuseppe, ele frequenta, pessoal, uma escola particular, tá? Uma escola privada. Gênero masculino e a etnia do Giuseppe é branca. Então, como é que você acha que essas 2 crianças vivenciam a desigualdade social, gente? Então, eu vou dar 3 opções para vocês. A gente vai fazer aqui uma adaptação em relação a essa atividade. Você pode fazer uma colagem,
representando a diferença entre os dois, se você quiser e puder. Se você não puder fazer uma colagem, você pode fazer um desenho. E eu vou te dar aqui uma terceira opção. Você pode fazer essa diferença entre os dois de forma escrita, tá? Você pode também estar falando aí qual é a diferença social entre os dois de forma escrita, falando como os dois vivenciam. Então, são 3 opções aí para você escolher qual você acha mais adequado fazer aí a sua atividade. E nós vamos aqui, né, como sempre, fazer aqui o nosso resumão, né, o que vocês viram nessa experiência de hoje, que é o Para Saber Mais. Nós temos aqui, ó, quem tiver acesso à internet, pessoal, a gente tem alguns artigos, alguns vídeos, né, que falam justamente sobre esse tema da aula, né, são alguns artigos, até textos da ONU, né, que falam sobre a questão da desigualdade social. Então, se você quiser ler, se você quiser se informar mais, eu, né, digo que você deveria dar uma olhada aqui nesses três ícones aqui, porque é um material muito legal para você ler e para você se informar cada vez mais, ok? Então é isso, pessoal.